Já estamos no ar aí, pessoal, um momentinho, que estamos acertando a transmissão aqui. Vamos ver aqui o blog do Chicão, entrevistar o vereador Marcelinho, lá de Piraquara. É isto aí. Estamos aí no ar, tranquilo. Então, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, são 19 horas e 30 minutos. E este programa é transmitido simultaneamente por vários canais, e entre eles a Rádio FM Nova Pinhais, prefixo 87.9. Lembrando que o áudio todas as quintas-feiras, a partir das 11h30, na Rádio FM Nova Pinhais. E a FM Nova Pinhais vem liderando a audiência pelos rádios nets há alguns meses. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre coronavírus, isolamento social e a política do fecha e abre, ou abre e fecha. O espaço é aberto, democrático, e você pode participar com perguntas, observações, críticas ou sugestões. E para falar sobre estes assuntos, direto da cidade de Piraquara está o vereador Marcelinho da Saúde, do PSD de Piraquara. Com formação acadêmica em gestão pública, bacharel em direito e é estudioso do Sistema Público de Saúde, do SUS. Olá, vereador Marcelinho da Saúde, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Como é que está você e a cidade de Piraquara aí? Primeiramente, queria agradecer, Chicão, pelo convite, sabe? A você para participar desse programa do Ponto da Política, né? Agradecer também as pessoas que nos assistem, nos veem, nos ouvem pelas redes sociais e dizer que é um prazer enorme estar fazendo parte desse debate, né? Que é tão contemporâneo, tão sério, sabe? E, assim, a gente vive num momento de incertezas, né? De muita preocupação, o cenário é caótico, sabe? É bem preocupante. Então, assim, nós vivenciamos em Piraquara, e, assim, não é diferente de Pinhais, de toda a região metropolitana, né? Isso que está tudo acontecendo. Eu vou me apresentar aqui, Chicão. Assim, é o meu primeiro mandato, né, de vereador, então estou vereador, mas, assim, eu pedi licença da Secretaria de Saúde, né, estou licenciado. Marcelinho, nós já entramos nesses assuntos aí, ok? Desculpa, eu vou ler aqui alguns nomes, quem que entrou aqui, deixa eu ver, só um momentinho, Marcelinho. Fica tranquilo, então. O Edlin Armstrong, boa noite, está dando boa noite para nós aí, a Edlin Armstrong. Obrigado, Edlin. Isso, a gente agradece aí a participação, né, de todas as pessoas que estão conosco aí. E vamos iniciando aqui. Então, Marcelinho, para esquentar os tamborins, eu sempre faço algumas perguntas iniciais para a gente esquentar os tamborins, né? Junto com os nossos entrevistados. Eu vi esses dias aí no Facebook, hoje eu vi, na verdade, que o prefeito Marquinhos, aí de Piraquara, estaria com a Covid-19. Eu vi na página dele. Eu acredito que ele não iria colocar um fake news aí, enfim, né? Você poderia falar alguma coisa disso? O prefeito realmente foi acometido pela Covid, ele está trabalhando, é grave, não é? Como é que é isso? Chicão, isso é verdade. Eu conversei pessoalmente com ele por telefone, né? E, assim, ele me confidenciou um dia antes que já estavam, né? Porque a gente estava discutindo algumas situações do próprio coronavírus no âmbito do município. E daí ele me confidenciou que tinha testado positivo. Ele fez o teste rápido, né? E, assim,
o teste rápido mostrou que ele, porque o teste rápido, ele testa os anticorpos, né? Se você tem, se você já teve, e o dele deu o IgG, né? Que ele, assim, que é o que ele acusa que ele já teve. Então, assim, mas mesmo assim, ele está cumprindo a quarentena em casa, sabe? O isolamento social, que é o dos 14 dias, né? Para vencer o ciclo da doença. E, assim, de acordo com o teste rápido que ele fez, o IgG diz, quando dá o IgG, diz que a pessoa já não transmite mais, já teve a doença, entendeu? Mas, assim, independente disso, ele está cumprindo o isolamento domiciliar durante esses 14 dias, para que... E está sendo monitorado, né? Mas, assim, ele está bem, ele entra naquele grupo de pessoas que são assintomáticos, né? Muitas vezes. Legal, legal, que bom, então. Então, ele não está com a Covid, pode ser que já tenha tido. Então, vamos ver. Isso, Luiz Carlos Heleno, boa noite, Chicão e Marcelinho, bom debate. Está aí o Luiz Carlos Heleno, aí de Piraquara, Campeonato. Boa noite, Chicão, Somavila e Marcelinho. Esse é o pessoal da Tribo do Mato, está sempre aí conosco, é uma tribo de reggae, uma banda de reggae, Tribo do Mato, lá de Matinhos, né, que eu entrevistei há alguns dias aí. Donizete Almeida, boa noite, está dando um alô também, o Donizete Almeida está conosco aí, né? E vamos para frente, vamos iniciando aí, que nós temos várias perguntas aí para fazer ao vereador Marcelinho da Saúde. Antes aqui, eu vou ler, Marcelinho, eu vou ler aqui os dados da Covid-19 em Pinhais, né? Conforme diz o nosso título ali, coronavírus em Pinhais e Piraquara, e depois nós vamos para frente, né? Você veja, Pinhais apontou hoje 1.258 casos confirmados, recuperados 864, tem praticamente 380, 400 pessoas, então, ainda infectadas, né? Em monitoramento, aqui, ó, 366 pessoas. Suspeitos, 175, e óbitos, infelizmente, 29 pessoas, 29 óbitos tivemos em Pinhais, nós temos, desde que iniciou a pandemia. Em Piraquara, eu peguei os dados agora na página da prefeitura, ela disponibiliza um pouco diferente de Pinhais. Não estou dizendo que está errado, estou dizendo que disponibiliza um pouco diferente. Aponta lá 701 casos confirmados, 617 recuperados, 65 em tratamento, desses 58 em isolamento domiciliar, 7 internados, 104 em investigação e 39 óbitos, muito alto os números de óbitos, tanto Pinhais como Piraquara, e não vai nenhuma crítica aqui a administração nenhuma, mas evidentemente, mesmo que fosse um, era alto. E tem pessoas ainda que relativizam muito, e dizem, não, mas olha o número de habitantes da cidade, só esse número. Claro, a pessoa fala isso se ela não tiver alguém da família que tenha morrido, que tenha sido acometido pela Covid, que tenha falecido e tal. São casos graves mesmo, que eles devem ser combatidos, né? Deixa eu ver aqui, quem mais falou aqui? O João Fulgêncio fala, boa noite, Chicão, estou acompanhando o bate-papo com o vereador e servidor público de Piraquara, Marcelo Morini. Um grande abraço para você e para o Marcelo. Obrigado aí, muito obrigado. E a gente pede aí, pessoal, vocês que estão nos assistindo, se puderem compartilhar a nossa live, né, para que o nosso canal fique conhecido e principalmente para que as opiniões, as conversas, as falas, os comentários dos nossos entrevistados também alcancem um número maior de pessoas, né, e possam esclarecer um número maior de pessoas. Então, e esses números, Marcelinho, números aí em Piraquara e Pinhais, aí, o que são números que tem que ser combatido, tem que ser enfrentado, né? Chicão, antes, porém, queria mandar um abraço aí pro Carlão, pro João Fulgêncio, são pessoas aí que a gente conhece, né, pessoas lutadoras, mas assim, Chicão, eu posso fazer uma correlação dos dois municípios, mas o que é importante
a gente falar também é que existe, no Brasil todo, uma subnotificação dos casos confirmados, sabe? Ou seja, é claro que os casos, quando é confirmado, é que foi feito o teste, né? E daí entra nos dados oficiais do município. Mas, assim, a gente tem que multiplicar esses casos confirmados até por 10 vezes, sabe? Porque, assim, a subnotificação é muito alta no Brasil todo, porque não se testa todo mundo. Ou se testa apenas aquelas pessoas que têm um sintoma ou outro de qualquer síndrome respiratória, né? E mesmo assim, só se testa se os sintomas estão, de certa forma, mais agravados. Mas é importante dizer, assim, que a subnotificação é um problema. Por exemplo, assim, antes de eu entrar nessa correlação Pinhais-Piraquara, eu gostaria de dizer assim, tem vários óbitos no Brasil todo, e em Piraquara e Pinhais não é diferente, em toda a região metropolitana, de pessoas que vai a óbito, mas na hora de emitir a declaração de óbito, o médico coloca lá o SRAG, que é os RAG, né? Que seria assim, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Não coloca coronavírus, por quê? Porque às vezes não saiu o resultado, a pessoa foi a óbito, fez o teste, mas o resultado ainda não ficou pronto. E daí, assim, isso causa um grande problema, assim, por quê? Porque a declaração de óbito já foi feita. E depois saiu o resultado e deu positivo. Aí como é que fica? Sabe? É aquele caso se positivou e não entra nos dados oficiais do município. Então, assim, a pessoa, de repente, faleceu, né, foi a óbito por coronavírus, mas, como não saiu o resultado que positivou o coronavírus, o médico tem que emitir a declaração de óbito e coloca lá, síndrome respiratória aguda grave. Viu? Pelo que você está falando, então, vereador, Pinhais, então, se fosse nessa geometria, nesse dado geométrico, digamos assim, né, de 1.258, Pinhais poderia estar com 12.580 casos confirmados e Piraquara com 7.210 casos confirmados, né? E, claro, recuperados também aumentariam. Aqui em Pinhais seriam 8.640, digamos assim, e Piraquara teria 6.170 recuperados, né? Seria mais ou menos isso, então. Mais ou menos isso. Até porque, assim, só para contribuir, daí eu quero fazer essa correlação Pinhais e Piraquara. Então, esse estudo que diz dos casos que são subnotificados, até mesmo porque tem muita gente que pega a doença e não tem sintoma, que são os assintomáticos. Mas, assim, esse estudo foi feito, né, pela Universidade Federal de Pelotas, e ela segue em várias cidades do Brasil, de vários portes de tamanho. Então, assim, e daí eles testaram várias pessoas que não tinham sintomas, né? Eles testaram para os estudos, né? De várias pessoas que não tinham um sintoma mais agravante ou não, mas algum que tinha qualquer evidência de alguma síndrome respiratória, e foi positivado. Então, a partir desses estudos, tudo leva aqui que a subnotificação, que é um problema, né? Então, esses dados devem ser multiplicados por 10 vezes, até porque nós, no Brasil, quase não se testa. Então, se não se testa, não tem como saber. Os casos que são confirmados, esses sim, são testados e veio, né, o resultado. Agora, Pinhais e Piraquara, vamos trabalhar um pouco esses dados aí que você apresentou, e que são os dados oficiais do município. O que chama a atenção, Chicão, e quero dizer para todas as pessoas que estão nos acompanhando, e que é grave, sabe? É a taxa de letalidade do vírus, sabe? Assim, principalmente Piraquara. Nos chama muita atenção, porque assim, se a gente for comparar mundo, Brasil, Paraná, Piraquara e Pinhais, do mundo, por exemplo, a taxa de letalidade no mundo é de 4,1%, sabe? No Brasil é de 3,7%. No Paraná, de 2,5%, já está baixando. Em Pinhais, 2,3%, está na média do Paraná. Agora, Piraquara já é um caso a ser estudado. Por que está com essa taxa de letalidade tão alta, que é de 5,4%? Altíssima.
talvez uma das piores da região metropolitana e do Paraná. Nós temos, e você colocou, evidenciou com os dados, nós temos 39 óbitos em Piraquara, por uma população bem menor que a de Pinhais. Pinhais está com 29 óbitos, nós temos 10 a mais. E daí, assim, o que chama atenção se a gente for fazer a estratificação desses óbitos, a maior parte são homens, sabe? A maior parte são pessoas idosos, jovens, que é de 60, 70 anos. Muito embora a gente tenha 3 casos de jovens, de homens jovens. Um de 30 anos, que tinha problema que era renal crônico, né? Fez transplante de rim, mas pegou o coronavírus e foi a óbito. Um jovem de 28 anos, também, era obeso, né, que chama atenção, e o último, agora com 35 anos, inclusive era colega meu, trabalhava do meu lado, assim, eu quero aqui externar o meu abraço enlutado à própria esposa e ao filho que ele deixou, mas 35 anos, é claro que ele tinha algumas comorbidades, né, como obesidade, diabetes e hipertensão, mas assim, quando a gente fala isso, a gente está trabalhando com dados, né, e verificando do que as pessoas adoecem, do que elas morrem, sabe? Então, que seria dados de mortalidade. Mas, assim, é preocupante, e daí a gente começa a estudar, né, e verificar, por exemplo, por que nós estamos com 10 óbitos a mais que Pinhais, com a população menor, sabe? E, assim, a gente faz diversos estudos, assim, o que a gente, principalmente com relação ao coronavírus, as pessoas mais afetadas e as que correm mais risco, que são os grupos de risco, né? Os idosos, os crônicos, né? Que tem hipertensão, diabetes, obesidade, renal crônico, outra doença, assim, rara, asma, bronquite, são as DPOC, que é doença obstrutiva pulmonar crônica. Então, assim, esses são do grupo de risco, mas, assim, quem tem se safado um pouco do coronavírus, porque é tudo muito novo, né? Está sendo estudado, enfim, as pessoas que hoje têm uma imunidade maior. Então, esses que têm uma imunidade maior estão, assim, passando pelo vírus assim, sem ter qualquer intercorrência no campo da complexidade, sabe? Diferente daquele que tem uma imunidade menor. Perfeito. Então, assim, agora, assim, o que tem nos deixado preocupado é, assim, por quê, né? Idosos jovens, né? Estão falecendo, daí, assim, isso é o perfil nosso do município de Piraquara. Então, assim, a maior parte dos óbitos são homens. Talvez por assim, o homem, né, ele sai para trabalhar, ele se expõe mais. Isso também é uma outra característica. Isso aí, assim, Marcelinho, nós vamos entrar já no assunto isolamento social daqui um pouco, realmente, que é muito importante, né? Deixa eu ver aqui mais pessoas aqui. Eu quero agradecer ao Nelson Giovenardi e ao Guerreiro, que compartilharam a nossa live aí. Muito obrigado, obrigado mesmo pelo apoio, né? Deixa eu ver aqui, quem mais aqui? Vamos ver, o Marlon Thiago de Pauli Morini, boa noite, está dando boa noite legal para a gente aí. Karina Lickfelder, desculpe se eu pronunciei errado o nome aqui, né? Um abraço aí para você, muito obrigado pela participação. Deixa eu ver aqui outros nomes também que estão aqui nos acompanhando. Gilei Eduardo, a Karina, falei, Nelson Giovenardi, Paulo Roberto Lourenço, Maria Helena Somavila, Marlon Thiago de Paulo, falei, né? O Nelson José de Favre, que eu entrevistei ontem, o Nelson José de Favre, o Fábio de Favre, que eu entrevistei ontem, perdão, Camila Gonda também. Camila Gonda é pré-candidata a vereadora lá em Curitiba pelo PDT. Legal, deixa eu ver aqui também na outra página aqui, ver como é que, para a gente não... Roque Guerreiro e Fábio Favre também estão aí. Se vocês puderem compartilhar para a gente agradece sempre,
né? Sempre para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e, claro, ficar a par aí das colocações dos nossos convidados. Hoje estou falando aqui com o Marcelinho da Saúde, é vereador em Piraquara, né? Então, deixa eu ver aqui, Marcelinho, né? Falamos aí dos dados. Vereador Marcelinho, eu gostaria que você falasse assim, sucintamente, brevemente, um pouco sobre você, para que pessoas que ainda não te conhecem, que não te conheçam, né, passem a te conhecer um pouco mais. Queria se você puder dar umas rápidas palavras sobre você. Chicão, então, assim, falando um pouco da gente, né, de mim propriamente dito, né, Marcelinho da Saúde. Meu nome é Marcelo Marçal Morini, né, moro em Piraquara já há mais de 20 anos, exatos 25 anos. Assim, comecei minha militância na área de saúde em 2005 e me licenciei agora em 2019. E passei, assim, por diversas áreas dentro da Secretaria de Saúde. Então, assim, atuei no Conselho Municipal de Saúde, atuei na ouvidoria, atuei onde eu aprendi muito na atenção primária, que é o coração da saúde no âmbito do município, né? Também daí, e atuei a maior parte desses anos aí como diretor-geral de saúde e também como superintendente. Sou formado em gestão pública, em direito, sabe? E agora, né, depois, assim, a gente entendeu que muita gente, principalmente no âmbito do parlamento, da Assembleia, né, no caso da Câmara de Vereadores, nós levava muito pau, né, os profissionais de saúde e o sistema de saúde propriamente dito, até porque alguns vereadores, assim, de mandatos passados, faziam muito politicagem, né, e batiam muito, assim, mas não sabia como o sistema funcionava, né. Então, o nosso grupo, né, achou interessante que eu saísse candidato, né, para defender, né, a saúde. É claro que a gente, assim, a gente defende a saúde, mas a gente não compactua com coisa errada. A gente aceita as críticas construtivas e é bom que a população aponte para que a gente corrija. Então, essa é a lógica de fazer, né, pela cidade. Não é só levar pancada e utilizar aquilo que não está dando certo como plataforma para angariar alguma coisa no âmbito da política, né? Então, foi isso, né, a nossa trajetória, e hoje estou vereador, né, foi a primeira vez que eu saí, e a gente teve êxito na eleição. Legal, legal. Deixa eu ver aqui. Luiz Carlos Heleno, Marcelinho, que leitura você faz do impacto da pandemia no contexto parlamentar? Tendo o Legislativo Municipal como base, vereadores comprometidos com a responsabilidade ou indiferentes ao perigo? Antes de você responder essa pergunta, deixa eu ler mais uns aqui. Hélio Vachols, né? Eli Vachols, está aqui também conosco. O Gilei Eduardo dando uma boa noite, muito obrigado. Nelson José Favre, acompanhando aqui de Pinhais. Legal, um grande abraço para você, Nelson. Cristina Souza, importante esclarecimento, Chicão. Cristina Souza, muito obrigado. Meron Neto, boa noite, Marcelinho. Boa noite, Meron. Legal, aqui a Eli Vachos. O SUS ainda é o melhor plano de saúde do mundo. E diz aqui, Nelson Juvenal, boa noite, Chicão e Marcelinho, excelente live. Obrigado por você ter compartilhado aí também, Nelson Giovenardi, aí do Mato Grosso, está lá do Mato Grosso. Legal, um abraço para o Nelson. Jorge Ferreira de Souza, boa noite, Chicão, um trabalho de grande utilidade, parabéns, muito obrigado também, Jorge. Aqui, Daniele C. Petri, grande Marcelinho, dá palmas e melhor vereador. Tá aí, é isso aí mesmo, né? Então, nós vamos continuando aqui com as nossas perguntas, né? Marcelinho, você é um estudioso do nosso sistema de saúde, talvez já dê para você responder essa pergunta aqui, mas eu gostaria de ver antes aquela pergunta do Luiz Carlos Heleno, se eu puder responder aí, ó. Eu vou deixar ela colocada aqui para você poder ler aí a pergunta, ó. Marcelinho, que leitura você faz do impacto da pandemia no contexto parlamentar, tendo o Legislativo Municipal como base?
falando aí do grupo de vereadores. Vereadores comprometidos com a responsabilidade ou indiferentes ao cargo? Viu, Chicão, primeiro, assim, para chegar nessa pergunta, precisa fazer um contexto, mas eu não sei se está implicado em outra colocação sua no âmbito nacional, sabe? Mas, enfim, falando para o Chicão, assim, no âmbito municipal, de direção do Legislativo, o Legislativo, eles são muito parceiros, os outros vereadores da gente, inclusive eles que me nomearam, sim, e me indicaram para ser o representante deles, do Legislativo, no Comitê de Crise do Coronavírus no âmbito do município de Piraquara. Então, eu os represento, eu levo para eles as decisões que são tomadas e as pautas, e eles, assim, a gente define, né, de forma, assim, bem democrática. Então, eles têm apoiado muito no caso do coronavírus, assim, no âmbito do município. Assim, são grandes parceiros, principalmente diante de tudo isso que está acontecendo, desse cenário incerto, dessa pandemia, da infodemia também, né, de fake news e de mensagens erradas, sabe? Mas, assim, do ponto de vista do Legislativo Municipal, tem contribuído muito, até porque, assim, qualquer recurso, Chicão, que chega para combate, seja do Ministério da Saúde, seja do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, é aprovado em tempo recorde. A gente não saiu, assim, as nossas reuniões não são remotas, sabe? São ao vivo lá. Muito embora a gente isolou, né? Hoje não tem as pessoas, não têm acesso para entrar, até para prevenir, né? E assim, mas assim, nós de máscaras, com álcool gel, com todo cuidado, a gente faz as nossas reuniões, e assim, não tem medidas fortes quando para ajudar os munícipes de Piraquara e a própria estrutura da administração pública no combate ao coronavírus. Então, aqui eu quero até agradecer, sabe, os meus companheiros que não têm medidas fortes, sabe? Mas depois eu retomo um pouquinho, porque daí falo no contexto nacional também, que daí envolve o Congresso, porque é legislativo também. Não estou te ouvindo, Ticão. Perfeito, perfeito. Parabéns aos vereadores de Piraquara aí que estão engajados na luta aí, conforme o depoimento, esclarecimento, comentário do vereador Marcelinho da Saúde. Deixa eu ver mais algum nome. Sandra Bonato. Olha, ela diz aqui, ó, aqui no litoral tá cheio de turistas na praia sem fiscalização. E o quadro da Covid está alto. Atenção, prefeito aí de Matinhos, da região, os prefeitos aí, atenção, estão fazendo o quê aí? Prefeitos, o que estão fazendo que não estão aí fiscalizando as praias, os banhistas? Pô, cabe a vocês aí tomarem as providências, cabe a vocês tomarem as providências. Está aí Sandra Bonato dizendo que aqui no litoral está cheio de turista na praia sem fiscalização. Vocês podem ser acionados na justiça no futuro, vocês podem até ser acionados aí na justiça para responder sobre esse tipo de situação, né? Acredito. Maurício Rocha Barros, boa noite, Marcelinho. Boa noite, Maurício. Daniele, boa noite, Chicão. Boa noite, Daniela. Daniele, um grande abraço para você e obrigado por estar nos acompanhando aí. Paulo Roberto, boa noite, vereador, nobre vereador Paulo Roberto Lourenço. E o Gengis, boa noite, Chicão. O Gengis, o haitiano, você estava no oeste do Paraná, depois foi para Santa Catarina, está aonde aí, meu amigo Gengis? É o Gengian, é um haitiano, né? E um amigo meu aqui, ficou um tempo aqui em Pinhais, depois foi para Cascavel e agora tinha ido para Santa Catarina, salvo engano meu, né? E vamos para frente aí, que tem bastante coisa para a gente discutir. Pois é. Eu vou repetir essa pergunta aqui. Você, como um estudioso do sistema público de saúde, né? O SUS, né? Sistema Único de Saúde. Marcelinho da Saúde, como você avalia, né, a saúde pública, ou o SUS, melhor dizendo, tá? Ele atende satisfatoriamente às necessidades da nossa população ou deixa a desejar? E peço já que você responda também por que consultas complexas demoram tanto para serem alcançadas pela população. É com você. Então, Chicão, assim, nossa, essa pergunta é excelente, muito boa, até porque, assim,
a gente tem que, primeiro, parabenizar a população brasileira, porque, assim, o SUS é fruto da construção social da população brasileira. Isso foi, assim, conseguido lá em 1986, com a 4ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, que tinha 4 mil pessoas participando, sabe? E, assim, muito dos 5 artigos que fala na Constituição Brasileira do SUS é uma cópia daquilo que foi decidido na conferência, na 4ª Conferência Nacional de Saúde, que foi ocorrida em Brasília, em 1986. E o SUS nasceu em 1988, na nossa Constituição Cidadã, né? A nova Constituição de 88. E, assim, o SUS, para mim, é o melhor sistema de saúde do mundo, Chicão. Muita gente fala que não usa o SUS, que não... não usa o SUS. Luciano Huck, com todo o dinheiro que tem, caiu com o avião dele lá, quem foi salvar a vida dele lá foi o SUS. Foi lá o sistema de emergência, lá não sei se é SIAT, SAMU, deve ser o SAMU, que pegou e levou para um hospital público e depois, é claro, com todo o dinheiro dele, ele foi para um hospital privado. E veja bem, Chicão, a gente pode fazer uma analogia com relação ao SUS, estou dizendo no âmbito de quem fala que nunca usa o SUS e que o SUS não serve para nada. Se você, Chicão, sair numa manifestação, fazer um comício, de repente levar uma facada, quem vai salvar a tua vida é o SUS, sabe? Vão te levar primeiro no SUS lá, depois, com todo a sua importância, seu dinheiro, depois que você estiver estável naquele hospital, naquele serviço de saúde, aí você pode ir para o hospital que você quiser, com todo o seu dinheiro que você tem. Mas quem vai fazer o primeiro atendimento é o SUS. Medicação de alto custo, principalmente de enfrentamento a algumas doenças que tem esquemas de tratamento, como hanseníase, como tuberculose, como HIV, AIDS, só o SUS você vai encontrar nisso. Se você precisa de um coração, de um rim, quem faz e quem gerencia a fila é o SUS. A água que você toma, quem vai fiscalizar se a água tem os químicos que fazem todo o tratamento é o SUS. As roupas que a gente veste, os cosméticos, quem vai fazer a fiscalização lá é o SUS, é a saúde do trabalhador, sabe? Então, o SUS está em tudo. A gente acorda e vai dormir com o SUS, sabe? Então, o SUS não se resume só a consulta médica, atendimento médico, sabe? A questão de fiscalização de farmácia, SUS, fiscalização de mercado, vigilância sanitária, sabe? Se tem algum produto estragado. Então, qualquer doença aí, diarreica, de veiculação hídrica que a pessoa pega, quem vai investigar é todo o SUS, vigilância sanitária. Então, assim, primeiro dizer, e daí da importância de ser uma luta e uma construção social, é que o povo brasileiro tem que defender esse sistema, porque é gratuito e é para todo mundo, sabe? Se alguém chegar e daí fala, se eu moro em Piraquara e vou em Pinhais tem que atender, porque o atendimento é universal, sabe? Não pode negar, pode dizer assim, vou te atender agora, mas a tua unidade é lá em Piraquara, depois você continua o seu tratamento lá, mas não pode negar atendimento. Isso em qualquer serviço de saúde do Brasil todo. Mas o que eu queria falar também, com relação ao SUS, o problema do SUS é dinheiro, é recursos humanos, sabe? Que são a principal, assim, a coisa mais importante que tem dentro do SUS são as pessoas, são recursos humanos. E recursos humanos custa dinheiro. Depois, é claro que tem os outros exames, serviços de alta e média complexidade, medicamentos, insumos. E isso custa dinheiro. E quem causa mal no SUS são os nossos políticos que estão em Brasília, que congela por 20 anos os recursos da saúde, sabe? São pessoas que querem viabilizar o sistema de saúde para que planos de saúde, instituições privadas, consigam angariar, porque a própria Constituição dá essa brecha para o serviço complementar, que daí seria a iniciativa privada. Então, assim, daí lá tem a bancada da saúde, e diga-se de passagem, parte é de defendendo interesses privados, né?
tem bancada de tudo, mas, assim, tem outros montes da saúde para dizer, assim, que o SUS, nos moldes dos Estados Unidos, da saúde americana, inviabilizar o sistema para que o sistema privado atue. Mas eu queria dizer assim, quem está salvando a vida das pessoas hoje, com toda essa pandemia, com essa doença que assola o nosso país, é o SUS, sabe? Então, assim, 90% de todos os leitos aí, assim, que são de UTIs destinados à nossa população, é tudo do SUS. E daí, a outra questão é, quem trouxe a doença não foi o trabalhador comum, foi o rico, sabe? O rico que estava na Itália, que veio da Europa, né? E os primeiros casos se tratavam do filho libanês ou Albert Einstein. Perfeito, Marcelinho. Você fez uma linda explanação, importante explanação, esclarecedora realmente sobre o que é o SUS. Inclusive, respondeu até uma colocação da Eli Wachowski ali, né? Wachowski, desculpe se eu estiver, onde ela diz que o melhor plano de saúde do mundo é o SUS. É Eli Wachowski aqui, ó. Ela disse aqui, ó. O SUS ainda é o melhor plano de saúde do mundo, sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver aqui quem mais está conosco aqui. A Eli fala ainda aqui. Muitos serviços de plano de saúde, somente o SUS faz, pois o plano de saúde não cobre. É verdade. Verdade. Shirley, por que não federalizar o pagamento de médico do SUS? Está aí mais uma colocação. E nós vamos aqui para mais uma pergunta aqui, né? Só você não... você não respondeu por que consultas complexas, tanto para ser alcançadas pela população. Antes, deixa eu ver aqui quem que entrou. Ediane Talo, aí, de Piraquara. Boa noite, Chicão e Marcelinho, um dos poucos vereadores que respondem à comunidade abertamente, né? E ela fala... que vivemos, como você avalia essa terceirização do serviço da saúde de Piraquara, diz ela aqui. Então, por que essas consultas mais complexas não são tão fáceis da gente conseguir? Chicão, essa é uma das perguntas, assim, das melhores perguntas, porque, assim, e chega a nós, a saúde, a todo momento, porque a gente está falando daquelas consultas de média e alta complexidade. Porque, assim, o município, ele é responsável pela atenção primária, né, a atenção básica, é cuidar das unidades de saúde, oferecer médicos, oferecer consultas para a população da área de abrangência daquelas unidades de saúde, oferecer medicamentos, insumos para que faça tudo. Aí, quando começa a trabalhar a questão das especialidades, aí cardiologia, pneumologia, ortopedia, reumatologia, enfim, as diversas especialidades e cirurgias de alta complexidade, como cirurgia cardíaca e assim por diante, a competência passa para outra instância, daí seria do governo estadual e governo federal. Mas o que acontece? Tem muitos municípios que têm recursos financeiros e acabam assumindo essa responsabilidade que, na verdade, não é deles, mas eles assumem porque, assim, eles veem as consultas represadas, pessoas na fila há vários anos para uma consulta de ortopedia, uma consulta de urologia. Hoje é um caos a consulta. Dificilmente você consegue uma consulta de urologia cirúrgica, sabe? Então, assim, o que acontece? Esses municípios que têm uma condição financeira melhor, Piraquara não tem uma condição financeira tão boa em relação aos municípios, mas lá foi uma decisão da gestão, uma decisão acertada de disponibilizar e comprar consultas especializadas para diminuir a fila, sabe? Então, hoje nós, inclusive, há pouco tempo, tem licitação aí, hoje a gente já tem consulta de neurologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, então a gente disponibiliza para os nossos munícipes, sabe? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, por que demora? Primeiro que o Estado, aí vem a pergunta do tempo de espera, da demora, inclusive várias pessoas falecendo na fila, esperando consulta. O que acontece? Nós vivemos na região metropolitana aqui,
é uma situação bem difícil, porque, assim, nós tem Curitiba, que tem quase 2 milhões de habitantes, e o resto dos 29 dos outros 28 municípios da região metropolitana tem praticamente a mesma população. E daí o sistema, assim, é muito injusto, né? Porque o sistema Curitiba, de 100% dessas consultas de diversas especialidades, Curitiba fica com 70% e disponibiliza 30% para a região metropolitana, sabe? Então, é o 70-30 que nós, profissionais de saúde da região metropolitana, briga, e até hoje a gente não conseguiu resolver, porque quem tem que resolver é o Estado. E daí o Estado, né, e Curitiba, às vezes, sabe, é difícil, é muito interesse, interesse político, interesse de toda natureza. E os hospitais estão onde? Tudo em Curitiba. É claro que tem um ou outro fora, como o Rossio, Campo Largo, como o Angelina Caramba, mas os outros são tudo lá. Legal. Então, esse sistema deles, e daí tem 2 sistemas, que é esse 70-30 e o outro que o Estado agora, o Estado do Paraná, ele, através da criação do consórcio metropolitano de saúde do Paraná, que agora atende, e Curitiba está fora, ele atende os outros municípios da região metropolitana, ele colocou um aporte financeiro para tentar minimizar essa questão das consultas especializadas, sabe? E daí, assim, e só para finalizar, e assim, daí para vocês ter noção do que acontece na região metropolitana, e assim, daí a gente tem outro problema que é a retaguarda hospitalar. Nesse sentido, eu estou falando de consultas especializadas e de alta complexidade. Aí, assim, Chicão, aí eu, dono de hospital, eu faço um convênio com o Estado, pactuo o Estado, que eu vou atender tudo aquilo do SUS, tudo as consultas, assim. E tem um hospital que daí, assim, ele pactuou que ele vai atender tudo. Só que chega na hora, é isso que demora. Ele quer o filé mignon, ele quer as cirurgias cardíacas, cirurgias ortopédicas, cirurgias bariátricas, que dão dinheiro. E aquele coitado... Ele foca mais no lucro mesmo, não vê a questão da população. Como fazer para mudar isso? E só contemplando, e aquele cidadão que está com uma unha encravada, que ele tem que fazer, ele pactuou por aquilo, ou que está com uma hérnia, ele fica esperando 5, 10 anos na fila, ou às vezes morre com isso. O que tem que ser feito? Estado, quem regula os hospitais é o Estado. O Estado tem que ter pulso firme, junto com o Ministério Público, sabe? E fiscalizar, porque quem é que é o gestor do contrato? É o Estado, sabe? Então, o Estado tem que ir lá verificar por que é isso que teve agora há pouco tempo aí, foi escândalo, né? Posso falar, no Hospital Angelina Caron, a nível das bariátricas, gente do Brasil todo vinha fazer bariátrica no Angelina Caron. Campeão, Angelina Caron, com toda aquela... Era o campeão no Brasil todo de fazer cirurgia bariátrica. Por quê, Chico? Dá dinheiro, sabe? E daí, assim, as outras cirurgias de menor complexidade, tudo parado. Então, aquela fila, sabe? Então, os hospitais lucro, sabe? Resumindo, para não passar por uma outra, digamos assim, o hospital, determinado hospital ou associação de hospitais, vamos supor, que detém um determinado tipo de contrato, ele vai oferecer o serviço que melhor lhe convém, né, em relação a dinheiro. E as pessoas, o povão, fica sofrendo aí nas filas. Mesmo. Deixa eu... Chicão, só isso mesmo que você falou, que é muito importante. Eu, dono de hospital, vou abrir um hospital agora e vou oferecer dezenas de serviços de exames de imagem, exames complementares, consulta de especialidade, vou pactuar com você, que é o Estado. Ó, Estado, vou fazer tudo isso. E porque se o Estado não fazer o convênio com o Estado, ele não tem acesso a nada, o dono do hospital. Então, uma vez feito o convênio, ok. E maior parte, tudo puxado pelo SUS. Só que eu, hospital, só quero o filé mignon, só quero aquilo que dá dinheiro. Aquelas cirurgias de menor complexidade, fica lá, ó, o cidadão, às vezes, morre com aquele problema. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo, Chicão. Atenção, eu esqueci. Atenção, governador Ratinho Júnior do Estado do Paraná e secretário de Saúde,
Beto Preto. Olhem, ouçam o alerta que o vereador Marcelinho da Saúde de Piraquara está dando. Ele está abrindo o jogo, ele está conversando, ele está declarando, ele está falando aqui. Isso é verdade. Ele está falando aqui abertamente que existem essas coisas aí e aonde prejudica a população em atendimentos menos complexos, ficam aí o porquê que as pessoas ficam aí nas filas aí. Atenção, governador Ratinho e secretário de Saúde, Beto Preto. E vamos para frente aqui. Deixa eu ver. O vereador Marcelinho, agora nós vamos entrar numa discussão política, quer dizer, um assunto político, né? Posições ou discussões ideológicas tomaram páginas de jornais, também nas rádios e nos telejornais. Claro, nas redes sociais também, não é diferente, né? Dado o posicionamento do presidente Bolsonaro sobre o enfrentamento da pandemia no Brasil. A imprensa internacional, inclusive, destacou o negacionismo de Bolsonaro em relação ao coronavírus. O que você teria a comentar sobre isso, sobre esse posicionamento, esse negacionismo do Bolsonaro em relação ao coronavírus? Chicão, primeiro a gente tem que fazer, assim, uma contextualização no âmbito aí mundial, né? Então, o que acontece? O coronavírus, sabe, começou lá em Wuhan, na China, e assim, e o médico que viu tudo isso, né, desconfiou dessas pneumonias que estavam muito estranhas, muitos casos de pneumonia, né, naquele ambiente, e depois, é claro que ele foi a óbito, pegou também. Então, assim, ele começou por ali, e depois aquilo que a gente sabe, espalhou por diversos países. A gente observou durante todo esse período, no contexto internacional, assim, a gente poderia até, assim, com todo esse tempo, a gente poderia fazer a nossa lição de casa, sabe? Usar isso como exemplo. Tudo que aconteceu na Itália, aqueles caminhões carregando os corpos, sabe? E assim, a direção, até porque assim, esse vírus, por onde ele passou no contexto internacional, ele destruiu sistemas econômicos, sistemas de saúde, sabe, relações sociais e todo quanto é tipo de serviço. Então, assim, no Brasil, a gente já pensava, e depois eu vou falar de uma experiência que eu tive, que a gente imaginava que poderia também acontecer isso. Agora, sim, quando chega no Brasil, e a gente observa que, no primeiro momento, com o ministro Mandetta, as coisas estavam acontecendo, estavam, assim, sendo tomadas decisões políticas assertivas, até porque o Wanderson, que era o braço direito do Mandetta, ou seja, era mais importante do que o Mandetta na condução do processo saúde e doença para o enfrentamento ao coronavírus, porque o Wanderson é doutor em epidemiologia, era ele que mandava, ele que fazia, sabe, e mostrava, né, porque a saúde a gente trabalha com dados, com indicadores, né, e através disso que são tomadas as políticas de saúde. Aí, a partir do momento que você tira, né, e isso não aconteceu em país nenhum do mundo, de você mudar o ministro da saúde, ou seja, você está em guerra e você tira o comandante mais importante da guerra, sabe? Tem umas coisas que são absurdas, sabe? E assim, depois ele traz um outro médico, que foi o trato, que não ficou nem um mês, por quê? Porque por causa da ingerência do presidente. O presidente queria que se implantasse daí o protocolo da cloroquina, né? Queria que não existisse, que afrouxasse, né, o isolamento social, né, a quarentena. E agora a gente tem um interino lá, que já não é mais interino, tanto tempo que está lá, mas que é oriundo dos militares, né? Mas, assim, na minha opinião, a gente está à deriva, sabe? A gente está, assim, no mar aberto, à deriva, sem comandante, sem nada, e toda essa responsabilidade foi direcionada para os governadores e para os prefeitos, sabe? Assim, então, assim, a condução do nosso presidente, daí, assim, até a questão ideológica é simples, porque, assim, o cara foi
eleito democraticamente, eu respeito, sabe? Até gostaria que ele fizesse um ótimo mandato, porque, assim, se ele não fizer um mandato bom, quem sofre somos nós, a população toda, é só retrocesso. Desde o Temer para cá, o Brasil só anda para trás, então assim, a gente não avança de jeito nenhum, mas assim, no âmbito da saúde, nossa, esse é um absurdo, é absurdo atrás de absurdo, é um negacionista, como você bem falou, sabe, estimulando as pessoas a ir para a rua, a não usar máscara, é isso, porque assim, mesmo que às vezes as ações são de forma velada ou não, você como a pessoa mais importante, né, do país, você tem que dar o exemplo, você tem que dar as direções. Muito embora, é claro que a expertise e a empiria é do ministro da Saúde, mas assim, nós temos ministro de saúde num país tão grande, continental como o Brasil, e o resultado é isso que a gente está vendo, 2 milhões de casos confirmados no Brasil, se multiplicar por 10, são 20 milhões de pessoas infectadas, óbitos, 80 mil óbitos já, e assim, e agora, nós da saúde já fazemos isso, mas assim, os números deixou de ser números, né? Virou gente, está perto da gente, é um conhecido, é um parente, é um amigo. Então, assim, a condução, Chicão, é a pior possível, sabe? Então, assim, e assim, o cenário é preocupante, nós estamos, assim, principalmente na região sul, nós estamos, de acordo com a sazonalidade, nós enfrentamos aí a pandemia no estado do Paraná, tudo ao mesmo tempo, epidemia de dengue, epidemia de sarampo na região metropolitana de Curitiba, uma coisa que estava erradicada, e daí agora as síndromes gripais, todas elas, do resfriado, uma simples gripe, H1N1, coronavírus, síndrome respiratória aguda grave, então assim, está um caos, sabe? É por isso que quando o secretário de saúde, de qualquer esfera, principalmente de Curitiba, vai para a rede social e fala, gente, assim, a gente não pode ficar doente ao mesmo tempo, porque as pessoas vão começar a morrer em casa, igual aconteceu no Amazonas. Por quê? Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, nenhum sistema de saúde do mundo aguenta, colapsa, sabe? Então, assim, é muito preocupante. Agora, sim, nós estamos a ver navios, porque nós não temos um comandante lá, nós estamos à deriva, sabe? Muito embora eu tiro o chapéu para muitos prefeitos aí do Paraná e do Brasil todo e de alguns governadores, sabe? Porque tá feia a coisa. Perfeito, Marcelinho, isso é uma pergunta que eu queria fazer para você aqui, realmente, né? Esse lance aí, realmente, dele não usar máscara, do presidente não usar máscara e tal, e ele insistir, mas insistir no uso da cloroquina, no uso da cloroquina. Pô, eu não sou da área da saúde, então eu não me sinto no direito, não me sinto em condições de opinar sobre a questão médica dela, de saúde, os efeitos, não vou opinar sobre isso. Mas eu me baseio, para pensar que não seja legal, nas recomendações do mundo inteiro, inclusive os Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde, até os Estados Unidos, o Trump, que é o guru do Bolsonaro aqui, ele acabou, não tem cloroquina lá nos Estados Unidos, eles não estão usando, segundo o que a gente está lendo. E o Bolsonaro insiste, sai com cloroquina, cloroquina, não sei o quê e tal. Pô, o que você acha? É uma irresponsabilidade dele ou como é que é? Deixa eu ler mais um nome aqui antes, por favor, por favor. Ótimo, ótimo. Uma colocação aqui, deixa eu ver, eu já leio. Maria Lúcia Caetano Pimentel, dando boa noite. Boa noite. Dário Santos, boa noite, vereador Marcelinho, grande amigo, boa noite, Chicão, boa noite, Dário Santos. Boa noite, Dário. Boa noite. Comunicador de Piraquara, um abração para você e obrigado por estar nos acompanhando aí, Dário. Então, Marcelinho, pô, é uma responsabilidade, o que é isso do presidente, que o mundo já negou o benefício que a cloroquina poderia dar, no caso do combate à Covid-19. O que você teria a falar sobre esse posicionamento do presidente? Assim, Chicão, a gente tem que fazer algumas análises nesse caso, mas, assim, propriamente dizendo com relação ao nosso presidente e à cloroquina,
ele vai na contramão. Vamos pegar desde quando começou o primeiro caso aqui no Brasil, foi dia 26 de fevereiro. Então, assim, a gente tinha lá o Mandetta, que estava até então conduzindo, e o presidente pressionando o Mandetta em função daquilo que o Trump estava divulgando, e estava indo na mesma linha e pressionando para implantar o protocolo de uso da cloroquina, né? E que o Mandetta era totalmente contrário, né? O Mandetta é médico, e depois o Traste também, totalmente contrário, que também é outro médico, porque até o momento, assim, não existia evidência, né, científica de que aquilo teria aquela eficácia. E daí, assim, tem outros caminhos que daí eu quero fazer um contraponto com relação à cloroquina e outros medicamentos, mas o que a gente percebeu naquele momento é que o Bolsonaro, enquanto presidente, estava indo contra o seu maior chefe, né, na condução do Ministério da Saúde, que era o ministro da Saúde, assim, para que usasse a cloroquina. Mas vamos pensar o seguinte, hoje assim, existem duas correntes, e nenhuma corrente é menor que a outra, mas são coisas que a gente devem ser estudadas, muito embora a Organização Mundial de Saúde e várias instâncias científicas já disseram que a cloroquina não tem essa eficácia que algumas pessoas dizem, sabe? E que não é eficiente, e pelo contrário, tem muita reação adversa, principalmente em pessoas que têm algum problema cardíaco. Claro, a cloroquina é utilizada para algumas doenças infecto-contagiosas, principalmente, né, e doenças raras, como lúpus, como malária, para o enfrentamento, inclusive, pontual de algumas doenças. Mas vamos pensar, quando eu falo assim, Chicão, que eu quero fazer, nesse caso, um contraponto, como se fosse um advogado do diabo, no seguinte sentido. Quando eu falo assim que tem duas correntes hoje, assim, a nível mundial, e aqui no Brasil a gente se intensificou muito mais ainda, que assim, e que ela não é menos importante que a outra, é o seguinte: tem a corrente científica que é baseada naquela ciência que tem que fazer todos os estudos de que aquele medicamento realmente passou por todos os testes e ele tem a sua eficácia para aquela doença, no caso, o coronavírus. A outra corrente, essa corrente dos cientistas atualmente está dizendo que a cloroquina não tem essa eficácia para o tratamento do coronavírus. Ponto. A outra corrente, não menos importante, são de alguns estudiosos e principalmente médicos. Aí esses médicos que estão administrando esses medicamentos, não só a cloroquina, mas também a ivermectina e outros medicamentos, e estão no dia a dia administrando, seja ela em consultório, seja ela em ambulatório, enfermaria e até na UTI. Mas, assim, de acordo com os estudos deles, dizem que tem esse coquetel, que é o kit que eles falam, tem dado resultado. Então, assim, são coisas que também não dá para a gente negar que está acontecendo isso ou aquilo. Tem que se estudar, né? Estudar mesmo, né? Que seja apresentando os resultados, porque, assim, se for eficiente, é claro que todo mundo quer, né? Mas aí a gente tem duas correntes que estão brigando. Mas é aquilo que a gente fala, mas se o protocolo da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que manda na América Latina, do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde, vem de baixo para cima, assim, dessas instituições que são, são as instituições que conduzem a saúde no mundo, estão dizendo que não, e no âmbito da saúde pública não se aceita esse protocolo, até então, sabe? Mas o que a gente tem observado também é que muitos prefeitos aí, sabe, que é aquilo que eu falei, nós estamos à deriva, nós não temos uma direção nacional. A direção nacional de saúde pública a gente não tem hoje. Então, a responsabilidade foi jogada pelos estados, os governadores e os prefeitos. E aí, tem alguns prefeitos que estão implantando esses protocolos e estão utilizando. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver algumas aqui que
Não vai dar tempo de você responder todas as perguntas aqui, mas deixa aqui, Paulo Roberto Lourenço, Chicão, tá de parabéns, trouxe uma excelente pessoa da saúde. Marcelinho, muito obrigado pelas considerações, pelo reconhecimento ao nosso entrevistado aí também. Aí a Sandra Bonato, Marcelinho, é fato ou é fake que a ivermectina auxilia na cura da Covid? Ele acabou de falar agora aqui alguma coisa. Sumiu a ivermectina da farmácia, as pessoas estão se automedicando. Olha o perigo aí, né? E, então, a Diane Dalo, deixa eu ver, ela tinha feito aqui uma pergunta. Ela diz aqui, se você não puder responder agora, depois você responde por escrito, mas vou fazer essa aqui. E dentro do momento que vivemos, como você avalia essa terceirização dos serviços de saúde de Piraquara? Hoje, assim, na saúde de Piraquara, a gente só tem um serviço que é terceirizado. Hoje, assim, talvez, eu vou tentar responder a pergunta dela, talvez, assim, de serviço mesmo, assim, terceirizado, que a gente pode tratar direto com, digamos assim, que poderia ser servidor público, é o serviço de limpeza. Isso hoje é terceirizado na Secretaria de Saúde. Talvez o que ela quer dizer é de serviço terceirizado de compras de exames, exames laboratoriais, exames de imagem, exames de alto custo, que, assim, esse é muito mais eficiente, esse tipo de serviço a gente terceirizar, porque o município não consegue dar conta de ter um laboratório municipal, por exemplo, para fazer exames laboratoriais. Aí tinha que ter toda uma estrutura gigantesca com um parque de equipamentos de última geração, porque a gente está falando de exames clínicos, de urina, de sangue, e, assim, profissionais capacitados, e teriam que ser servidores estatutários, né? Se for nesse sentido, Ediane, daí seria, assim, não seria tão eficaz para o município ter. Por isso que é muito mais barato e eficiente terceirizar esse serviço, quando a gente fala de compra de, por exemplo, de exames laboratoriais ou exames de imagem. Agora, se for falar com relação a servidor público, a terceirizamos um serviço que poderia ter servidor público. O único serviço que tem terceirizado é da limpeza hoje. Legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Estou aqui. Marcelinho, legal, deixa eu ver aqui. Nós estamos aí, alcançamos 3.834 pessoas alcançadas, engajamentos 293, 37 compartilhamentos. A gente agradece imensamente a colaboração de todos vocês aí. Eu tenho várias perguntas aqui para fazer do pessoal que está nos acompanhando, e tenho mais umas 4 perguntas, mas eu vou fazer a última agora para você, porque nós já estamos aí com 1 hora de programa, Marcelinho, tá? Okay. Então é o seguinte, seguidamente, eu vou contextualizar aqui. Nós vemos nas redes sociais deputados de extrema-direita e até entre alguns ministros ideológicos abordando a discussão sobre comunismo. Olha só, as pessoas ainda perdem tempo em discutir comunismo. Comunista aqui, comunista lá. Tem gente que não sabe nem o que é o comunismo, né? No Brasil, ao menos, nunca tivemos um regime comunista, né? Até o coronavírus já foi tratado de vírus chinês. Sabe por quê? Nada mais, nada menos do que pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Xenofobia, e, no entanto, a vacina que tanto precisamos, que queremos, que poderá salvar nossas vidas, tem participação chinesa. É verdade. Comunista. E já começou a ser testada no Brasil. Diz um ditado chinês o seguinte, e esse dia eu coloquei numa postagem minha, teve gente que não gostou, ficou perdendo tempo. O ditado chinês diz o seguinte, não importa a cor do gato, o que importa é que ele mate o rato. O que você teria a dizer sobre isso aí, Marcelinho, para nós fechar o repolho, como diz? Então, assim, Chicão, é verdade, né? Infelizmente, né, essa infodemia, né, que são as fake news, informações que são inverdades, né, e que, de repente, assim, porque você levar a informação falsa para
população brasileira é um desserviço, né, de um tamanho assim que às vezes nem dá para mensurar. Mas, assim, o que a gente pode falar, principalmente no âmbito da questão da China, né, independente de teorias, de diversas teorias que existem, né, a China aí é a China que está... Agora, nem vou entrar no mérito se é caro ou barato os equipamentos, mas ela que está fornecendo o mundo todo aí, principalmente de respiradores e insumos, né, de EPIs, né, equipamento de proteção individual. Aí eu me lembro que no início da pandemia, uma máscara N95, que é aquela máscara que é a mais eficiente para o profissional de saúde que está lá na ponta, sumiu do mercado, né, porque, é claro, a população começou a comprar, e daí sumiu. Daí você procurava uma máscara que custava R$7, R$8, estava custando de R$95 a R$250, sabe? Então, assim, são situações, e que daí, eu gostaria até de falar assim, e a China faz parte disso, nesse novo contexto de mundo, né, pós-pandemia. A gente tem que fazer algumas reflexões, né? É claro que isso é muito maior de tudo, mas, assim, nós aqui no Brasil, a gente vai passar dessa fase, provavelmente para o ano que vem já vai ter a vacina, seja chinesa, seja essa de Oxford, que é europeia, mas, assim, tem mais ou menos 15 projetos de vacina que vai entrar. Mas, assim, o que a gente tem que pensar é que ano que vem vai ter coronavírus de novo. A gente nem saiu ainda, mas ano que vem vai ter de novo. Então, assim, nós precisamos de reservas, não estou falando no Brasil, reservas de equipamentos como respiradores, e daí apostar, Chicão, no principal capital que a gente tem e vai precisar ainda mais, que é o capital humano. Que é o capital humano que está lá dando a vida para nos salvar, que é as pessoas que estão lá nos hospitais, estão trabalhando, os técnicos, os enfermeiros, profissionais de todas as naturezas que estão nos hospitais, médicos, porque, assim, a gente não... Hoje, eu vejo em vários hospitais, vários profissionais estão afastados por causa do coronavírus. E daí, assim, não tem como contratar. O capital humano a gente não forma de um dia para o outro, sabe? E muitas vezes, esse pessoal que eu pelo menos tiro o chapéu, só que os pessoal são os menos remunerados, sabe? Assim, trabalham numa sobrecarga danada, num estresse danado todos os dias, sabe? E que estão enfrentando essa doença aí para tentar amenizar o sofrimento de todo mundo, e estão morrendo, muita gente morrendo. Então, esse mundo pós-pandemia tem que ser avaliado, sabe? Esse contexto. E também eu só queria só deixar claro aqui, Ticão, para falar do dado. Olha como foi julho para Piraquara, mês de julho. Só no mês de julho a gente teve 380 casos, sabe? Só no mês de julho. E o pior, óbitos. Só no mês de julho foram 27 óbitos. Em um único mês, que não terminou. Então, assim, em média, são 17 casos por dia. A cada 18 casos, a gente tem um óbito em Piraquara. Então, assim, é muito preocupante tudo isso que está acontecendo. Então, a gente precisa, assim, apoiar as políticas públicas de saúde, fazer com que nós, representando no Congresso, que é lá que as coisas se definem, que é duro assim, viu, Chicão? Falando assim, um desabafo. Falando do Congresso Nacional. Porque é fácil você chegar aqui enquanto deputado e destinar muita emenda, um valor considerável de emenda para vários deputados. Porque é impositivo, você tem a emenda lá. Mas o pior é você lá votar contra a população brasileira. Votar a favor do congelamento por 20 anos do dinheiro da saúde que deveria estar aí salvando muita gente, sabe? Votar a favor de uma reforma trabalhista que prejudica o trabalhador. É votar a favor de uma reforma da Previdência que faz com que o trabalhador, principalmente se a gente pegar um pedreiro, tem que trabalhar com 65 anos, 70 anos para tentar se aposentar. Isso sabe? E também, Marcelino, e também os 309 deputados que votaram contra o adiamento do auxílio emergencial até dezembro. Pô, isso aí é uma saga.
Deixa eu ver aqui, Adriano Alves, boa noite, Chicão, Silvila e Marcelinho. O Adriano Alves é um vereador, sabe de onde? Lá de Joaquim Nabuco, ele está sempre conosco aí. Um abraço para ele. O Adriano Alves aí, ó, lá de Pernambuco. A Daniele fala, obrigado pelos esclarecimentos, boa noite. Luiz Carlos Heleno também dá um abraço. O Maria Lúcia, parabéns pela live, foi 10, muito esclarecedora. Deixa eu ver, tinha uma pergunta aqui de alguém que fez aqui. Tinha uma pergunta aqui, quero ver se eu acho aqui, para mim não deixar sem mostrar para você, era do Dario, aqui, ó. Depois você responde para ele que nós estamos no fim. Marcelinho, como o município está agindo com a falta de um hospital, certo? Como nós estamos já no final da live, por favor, se puder responder depois para ele por ali, você, no próprio link ali, né? Uhum. Marcelinho, eu deixo aqui alguns minutinhos para você fazer as suas considerações finais e, desde já, agradecendo a tua participação aqui e de todos aqueles que estiveram conosco. Chicão, eu volto de novo a agradecer o convite, tá? Me coloco à disposição. Quando tudo isso passar, eu quero ir aí pessoalmente, te dar um abraço, de repente a gente fazer aí, né, um bate-papo. E dizer, assim, que tá tudo muito preocupante, sabe? As pessoas estão com medo do que está acontecendo, e com razão, porque os números passaram a ter um caráter mais humano, né? Então, viraram pessoas do nosso convívio, assim, é preocupante, porque é como o Dário falou aí também, questionou com relação ao Piraquara, não tem hospital. Assim, infelizmente, aqui não vou entrar no mérito, mas vou responder ele depois. Assim, nós, e Pinhais também é a mesma coisa, porque, assim, Pinhais não tem leitos de UTI para coronavírus, então a gente depende de retaguarda hospitalar do Estado, né, dos hospitais da região metropolitana. Mas, assim, é muito preocupante tudo isso que está acontecendo, sabe? Não é só uma gripezinha, sabe? Assim, o meu amigo gostaria de externar de novo um abraço, assim, para a esposa dele, que ficou com coronavírus, que é o filho de 11 anos, e, assim, nos deixou na segunda-feira, né? E sabe o que é mais triste disso, Chicão? É que quando você vai com todos os sintomas que está agravando, e você vai para a UPA, que é a UPA que faz todo esse papel, assim, de transferência para o hospital, que é o atendimento pré-hospitalar, que a UPA faz, a partir daquele momento ali, você cortou a relação com os teus entes queridos, com os teus familiares, muitas vezes, estou dizendo. Porque daí você vai ser transferido para um hospital. Aí, quando você vai para o hospital, é claro que você chega primeiro na enfermaria, de repente lá, mas, assim, se agravou o problema, você vai precisar de respirador mecânico, sabe? Estou falando que é um texto humanizado disso tudo. Aí você vai ser entubado, porque você não consegue respirar mais. Aí você vai ficar, em média, que tem acontecido, em média, claro que tem casos que ainda mais, mas em média de 15 a 20 dias. Você já imaginou a situação dos familiares que estão em casa, sofrendo com tudo isso? E daí, sabe o que é pior, Chico? Se a pessoa for a óbito, ela sai do hospital num saco preto de lixo. E, assim, até na hora do sepultamento, assim, com o caixão fechado, ali 10 a 20 minutos. Esse é o protocolo, sabe? Então, assim, isso é muito triste, sabe? E a gente perceber que vários conhecidos da gente, várias pessoas passaram por isso, sabe? Então, eu quero deixar aqui as famílias que passaram por isso um grande abraço, sabe? E que Deus conforte o coração de todo esse pessoal. Queria deixar também um abraço, assim, muito apertado aos profissionais de saúde que não medem esforços para salvarem vidas, sabe? Estão lá diuturnamente, sabe? E, assim, enquanto a gente está tentando, né, sobreviver, sabe? Porque essa é a palavra certa, assim. Então, esse vírus é um vírus que ainda estamos, nós profissionais de saúde, aprendendo com ele, que é uma coisa diferente de tudo que a gente já viu. E a gente está vivenciando isso hoje. Então, eu queria, Chicão, só deixar isso registrado, mais uma vez agradecer a você, sabe? E colocar à disposição
das pessoas que quiserem me procurar, quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. E à disposição de você também. Muito obrigado. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Beleza, muito, muito legal. Agradeço muito a tua participação, agradeço muito por você ter aceitado participar, aceitado o convite. Foi muito esclarecedora, você tem um bom conhecimento, um excelente conhecimento mesmo, né? Entrevista muito esclarecedora e que vai ajudar muitas pessoas, com certeza absoluta. Um grande abraço para você, para a tua família, para todos os piraquarenses, né? E um abraço a todos vocês que estiveram conosco até agora. Valeu, pessoal. Um abração. Obrigado, Chicão. Um abraço.